Sejam muito bem-vindos a mais um debate político. Aqui é Letícia Barbosa, iniciando mais um programa imperdível para todos vocês, nossos telespectadores. E olha, o programa de hoje ele tá imperdível porque ele vai falar de alguns assuntos que vocês aí de casa precisam saber. Dentre eles, de educação, direito, justiça, vamos falar de defensoria pública. Estamos hoje aqui com o defensor-geral Rafael Barbosa. Seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Tudo bem, Letícia, obrigado pelo convite. É uma honra retornar ao programa. Eu estive aqui logo depois de ter sido escolhido pelo governador e deu sorte, né? Porque a gente conduziu a defensoria esse ano de 2024, 2025, né? Um pouquinho. Sim. E temos bons números para poder passar para o público. Isso é muito importante que vocês saibam que agora no início do ano nós estamos convidando algumas figuras que passaram por aqui, alguns personagens muito importantes para a nossa questão da nossa justiça, da nossa política. E um deles que foi selecionado foi o Dr. Rafael, que vai estar conversando com a gente aqui sobre ações da Defensoria. Mas para iniciar, eu quero saber o que mudou de 2024 para agora para 2025 na Defensoria? Quais foram as principais ações? É importante, Letícia, ficar claro que a Defensoria já vem seguindo um norte lá de trás, né? Então, assim, nós ganhamos autonomia ali em 2015, 2016 e assumimos a gestão pela primeira vez, né? Fui escolhido pelo governador na época e iniciamos a Defensoria. E depois o Ricardo, né, que assumiu no meu lugar, e agora eu retornei. Então o Ricardo, ele praticamente continuou aquilo que nós plantamos em 2016 e 2017, 2018 e 2019, que foi o processo de interiorização efetivo. Porque a Defensoria chegou a ter interiorização em 2013, mas era algo muito precário, porque ela não tinha autonomia, o orçamento era muito limitado. Para você ter uma ideia, a Defensoria tinha um orçamento de 200 mil ano, reais. Se for comprar computador, não dá. Imagina, como é que pagava o salário? O salário era pago pelo Estado, porque a Defensoria era um órgão do Estado. Então, esquece o salário. Todos os defensores estão recebendo sua remuneração. 200 mil por ano para você investir, para você criar polos no interior, criar unidades de atendimento no interior, que são 61 municípios. Então é impossível. Sem autonomia seria impossível que a Defensoria tivesse presente no interior. Como é que ela foi então para o interior naquele momento? Com parceria com as prefeituras. A ideia do governador Almazis foi muito boa, porque ele nomeou 60 defensores e queria um defensor em cada comarca. Só que eu não posso botar um defensor em Envira e um defensor em Parintins, porque eu mato o defensor de Parintins, porque ele não vai trabalhar. Quando eu fui para Parintins, cheguei no fórum pela primeira vez, estava eu e mais uma colega, tinha uma fila que dava volta, ela saía do fórum e entrava no bumbódromo. Aí eu virei para ela assim, calma, Luciana, ano que vem, amanhã já não vai ter mais ninguém. Era maior, a fila no dia seguinte foi maior. Então é praticamente injusto você mandar um camarada para Envira e mandar um camarada para Parintins. Porque proporcionalmente ele vai trabalhar demais. Ah, mas Envira é ruim de se deslocar. Pode ser interessante para ele demorar para chegar em Envira, mas não trabalhar. E o outro vai de avião para Parintins, mas passa lá a semana inteira que nem um louco trabalhando. E Parintins tem outro problema. Eu adoro Parintins, eu fui defensor lá. Você termina o expediente, vai para casa, quando dá assim umas 6, 7 horas, tua janela começa a fazer barulho, você abre, é um assistido. Ô, doutor, descobri que você está aqui e tal, eu tenho um problema, você não pode me ajudar? Então, assim, não dava. Essa forma foi uma forma com boa intenção, só que era impossível de ser colocada em prática. E os defensores começaram a pular. Por quê? Os prefeitos alugavam sala, davam um servidor, pagavam luz e internet. Primeira semana, um atraso. Não tinha internet mais. O defensor me ligava, como é que eu vou fazer os processos sem internet? Aí depois, no outro mês, era um prefeito que não pagava luz. Aí ele falava, como é que eu vou trabalhar sem luz? No outro mês, era o servidor que tinha sido exonerado, que não ia trabalhar. Então, é impossível você fazer um atendimento de qualidade desse jeito. Sendo que o defensor era sozinho. Ele tinha que atender
peticionar, ir para audiência. Como é que ele faz? Então, nós trouxemos todo mundo para a capital e falamos, vamos iniciar um processo maduro, com o orçamento já com autonomia e consistente. O que é consistente? Ele vai acontecendo. Vai acontecendo na medida que o executivo e o legislativo dão orçamento para a gente. Então, eu consegui fazer 5 polos, com muito sacrifício, a maioria deles alugados, e o Ricardo chegou com mais autonomia, com mais orçamento que nós conquistamos nesse período, e aí construiu mais 7 polos novos e construiu ainda polos que eu já tinha alugado imóvel, mas ele construiu imóvel próprio. Então, assim, hoje na Defensoria ela está no interior, ela está presente, só que ela precisa se fortalecer e está presente também em outras comarcas que ela ainda não alcança. Então, o que mudou da gestão de 2023 para 2024? Eu acho que nós começamos agora com esses polos a fazer as nomeações, enxugamos ali os nossos custos e nomeamos 12 defensores. Então, nós tivemos, salvo engano, uma nomeação em 2023, mas vários polos construídos. O Ricardo investiu na estrutura e eu depois entrei para poder nomear esses colegas e fortalecer essas estruturas com defensores para que a gente possa continuar esse crescimento. Quando a gente fala de nomeação, é uma coisa que é impossível não falarmos de concurso. E assim, para os nossos telespectadores, para os seguidores do Convergente, foi noticiado em massa a questão do concurso público da Defensoria, da possibilidade desse concurso. E eu queria saber se temos mais informações, né? Se temos novidades sobre o andamento do concurso, como é que está se dando? Temos sim. Inclusive, a Defensoria anunciou já 2 movimentos do concurso. O primeiro movimento foi a assinatura do contrato com a instituição que vai ser a Fundação Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas, ela tem uma credibilidade muito grande no Brasil todo. É uma instituição que praticamente faz 80% dos concursos de defensoria do Brasil. Então você vai lá, Bahia, Ceará, São Paulo. Eu fui examinador da Fundação Carlos Chagas no Paraná, fui examinador da Fundação Carlos Chagas em Roraima. Então, assim, é uma instituição que tem a expertise de defensoria. E já fez o nosso concurso de 2013, fez o nosso concurso na época do Ricardo, acho que foi, salvo engano, foi 2018, e provavelmente, né, se tudo continuar caminhando como as coisas estão, vai fazer o nosso concurso agora. Então, isso fez o quê? Movimentou 2 tipos de público. O primeiro público interessado em fazer concurso. E eu quero aqui convidar os amazonenses, né, para que estudem, se preparem, porque é uma instituição muito legal, um trabalho muito humano, que realiza profissionalmente qualquer um. Tem previsão de data? Tem para o edital. Na verdade, nós já temos um cronograma. Agora, eu confesso que eu não sei ele de cabeça, eu não trouxe Tudo aqui. bem. Mas eu me comprometo a passar para o programa assim que ele for aprovado. Mas vamos lá. Qual é o outro público que eu movimentei? O dos aprovados no concurso anterior. Porque eles ficaram com medo. Nós não fomos nomeados ainda e já está anunciando um concurso novo. Quantos são, né? Primeira a pergunta. Quantos são? São 10, e desses 10, 6 têm interesse em assumir. 4 já passaram em outras defensorias e não vão assumir no Amazonas. Então eu tenho aí 6 para nomear antes do concurso acontecer. Sim. Né? E eles ficaram preocupados porque com medo de eu deixar expirar o contrato sem a nomeação deles. Mas eu quero dizer, tanto para eles como para os futuros defensores, que tem espaço para todo mundo. Nós temos 79 vagas abertas porque falta orçamento. Então a gente vai continuar lutando, até porque o governador já sinalizou para mim que é interesse dele ter a defensoria forte no interior. Ele fez isso quando ele me nomeou. Inclusive, nos apoiou muito ano passado, não teve acréscimo no orçamento, mas ele deu vários suportes com parceria, e eu tenho certeza que desse último ano dele, ele vai olhar para a defensoria. Geralmente eles olham no último ano, isso é bom, né? Rafael, uma coisa que é muito importante perguntar aqui é que o nosso público, muitas pessoas também fazem uso da questão da defensoria pública. Então, quando a gente fala da questão do concurso, de orçamento, de olhar mais para a defensoria, como que essa falta, essa escassez de orçamento, ela implica diretamente para o nosso público entender? Para o público que é o assistido, isso acaba resultando numa diminuição desse espaço para ele se
ser atendido, manifestar os seus direitos e ter a proteção devida. Um exemplo, nós estamos, por causa da pandemia, o que aconteceu com a pandemia? Você ficou com o contato social reduzido, né? Uma época praticamente inexistente, e os problemas sociais se agravaram. Então, o nosso público ele ficou represado e depois ele aumentou porque a crise chegou. Chegou a crise, aumentou o número de pessoas vulneráveis na saúde, na educação, na moradia. Bem, então o que acontece? A gente teve um processo que aconteceu no passado que é de represamento. Então, hoje, tem algumas defensorias especializadas que você só consegue atendimento daqui a praticamente 3 meses. Então, assim, para o assistido que tem um problema hoje, aguardar 3 meses para ser atendido é muito ruim. Então, talvez, com a nomeação desses 79 defensores, a gente consiga fazer o quê? Consiga otimizar esse atendimento e reduzir para um período mais curto, que é o nosso objetivo. Aqui na capital, ela tem uma realidade, uma especificidade, mas imagina-se que no interior seja uma outra situação. Quais são as maiores dificuldades que vocês estão enfrentando lá? Letícia, nós temos 13 polos. Nesses 13 polos, eu garanto que o atendimento da população é idêntico ao de Manaus em termos de abrangência de matérias que nós podemos oferecer para a população. Então, o defensor do interior, num polo, nós temos polo com 3, polo com 4, polo com 5 e polo com 6 defensores. Então, ele consegue cidadania plena, idoso, mulher vítima de violência, infância e juventude, criança e adolescente, também pega a parte criminal, a parte civil, a parte de família. Então, assim, tudo bem. Ali nos polos, nós estamos fortes, mas nós temos 13. Temos outras unidades descentralizadas, mas aí o atendimento não é tão pleno como essa, porque a unidade tem uma pessoa lá que recebe o problema, mas o defensor se desloca para a UDI, né, para a unidade descentralizada, num período que ele não é permanente lá, por causa dessa deficiência. Outros municípios que nós não temos nada, e aí o defensor vai e atende, ou na Câmara de Vereadores, muito no Conselho Tutelar, atende também na Prefeitura, ela cede um espaço, já atendemos na igreja. Então, assim, a defensoria, ela procura atender. E tem um equívoco com relação aos polos, que é achar que o defensor de Parintins, ele vai ficar em Parintins esperando quem está em Amundá vir até Parintins. Mas não é. Isso acontece? Acontece, porque às vezes ele não consegue esperar. Mas o defensor de Parintins, o coordenador de Parintins, ele tem que criar para a gente, né, para a nossa diretoria do interior, uma agenda de visitas. Então, um defensor e um servidor do polo, ou às vezes 2, vão até Inhamundá e fazem atendimento, as audiências, e tentam, né, oferecer um atendimento que não é possível pela falta de estrutura ainda no interior. Agora, acho que a palavra-chave hoje da nossa conversa, que é muito importante a gente disseminar e realmente mitigar, porque para algumas pessoas é um assunto fácil, para outras já é um pouco difícil o entendimento, que é a questão do orçamento da defensoria. Há pouco a gente estava conversando ali nos bastidores, uma coisa que eu não sabia, que você vai contar agora para os nossos telespectadores, mas a gente quer saber como é que está essa situação do orçamento da defensoria, porque foi algo que realmente repercutiu. O ministro Edson Fachin, ele fez um adendo, né, em relação ao baixo orçamento que as defensorias no Brasil estavam vivendo. Tivemos também a manifestação do próprio senador Omar Aziz em relação às ações dele voltada para a defensoria. E a gente vem vendo uma ação em massa da defensoria realmente em busca de orçamento, em busca de melhorias. E a gente quer saber como é que está essa situação da defensoria, do orçamento hoje e também o que pode ser feito para melhorar esse orçamento. Bem, aqui o ponto é muito importante a gente deixar claro. A defensoria, se ela continuar do jeito que ela está hoje, ela vive com o orçamento que ela tem. Ou seja, não há nenhum problema orçamentário hoje. A defensoria não vai quebrar se não tiver 1 centavo a mais em 2025, 2026 e 2027. Por quê? Porque a gente comporta a nossa estrutura. Ninguém deu um passo maior do que a perna, gastou orçamento que não tinha. Não, nós não estamos brigando por orçamento para isso. Mas é muito comum você ouvir um
político, né, não vou dizer nem com cargo ou sem cargo, falar, não tem defensoria no interior. Mas peraí, cara pálida, como é que você quer que tenha defensoria no interior se o orçamento que nós temos hoje, nós já esgotamos com o nível que nós temos atualmente? Então, o que nós queremos é oferecer para toda a população, porque não há distinção. O defensor de Itamaraty, o assistido de Itamaraty, o assistido de Pixuna, o assistido de Barcelos, tem o mesmo direito que o assistido de Manaus. Então o que a gente quer é que a defensoria chegue até Barcelos, que ela chegue até Ipixuna, que ela chegue até Itamaraty, que ela esteja em Vira de forma forte, que ela esteja em Irunepé de forma forte. Então, nós não estamos brigando para sobreviver, nós queremos crescer, porque a população precisa do nosso serviço, porque se não precisasse, nós não estaríamos na Constituição. Precisa do Judiciário? Obviamente. Precisa do Ministério Público? Obviamente. E eles têm o orçamento que talvez não seja o ideal para todo o estado do Amazonas, mas é um orçamento infinitamente maior que a Defensoria. Só que a Defensoria tem que estar lá, ao lado do Ministério Público, ao lado do Poder Judiciário, principalmente no interior, porque há uma escassez de advogados e o advogado é um profissional que cobra pelos seus serviços e o defensor, ele é pago pelo Estado. Então a população que não tem condições, que é vulnerável do interior, que é a maioria, só tem a Defensoria. Uhum. Como é que está o orçamento hoje da Defensoria? O orçamento, eu vou falar com base no anterior, né, que foi o que nós fizemos a gestão ano passado e entregamos os nossos serviços. Nós recebemos 229 milhões no ano. Né? Uhum. Olha a diferença. Antigamente era 200 com salário pago, mas você tinha 200 mil. Hoje nós temos 229 milhões. Não estou dizendo que não houve uma melhora. Houve, mas a melhora na defensoria, a melhora na qualidade dos defensores, a melhora no serviço que nós prestamos também é perceptível. Sim. Talvez até num percentual maior. Bem, então 229 milhões nós trabalhamos ano passado, que representa 1,6% do orçamento do Estado, da receita tributária líquida. A segunda instituição que recebe menos que a gente recebe o dobro. Então essa é a comparação. Entendi. E tem umas que recebem 10 vezes mais, tem outras que recebem 4 vezes mais. E hoje a Defensoria, pelo que ela luta? Existe um valor específico? Sim, ela luta para continuar crescendo. Ninguém quer que a Defensoria esteja hoje com um orçamento ideal, porque como eu falei, nem o Ministério Público, nem o TCE, nem a Assembleia, nem o Judiciário tem um orçamento para estar num estado com dimensões como o nosso, ideal. Mas o mundo ideal não é um mundo que você consegue alcançar num dia para o outro ou num ano. Precisa de trabalho, precisa de uma porção de coisas, políticas públicas e etc. Mas hoje a Defensoria, ela, para poder continuar crescendo, para continuar servindo a população no interior, teria que ter um aumento de mais ou menos 0,9, chegando até 2,5, que uma vez foi prometida. Né? O governador amazonino Mendes chegou a fazer uma proposta de LDO no valor de 2,0, mas aí acabou que no processo político a Defensoria acabou diminuindo. E falando agora desse processo político, a gente sabe que o judiciário, a questão orçamentária, ela está totalmente ligada, né, aos nossos políticos, aos nossos representantes. Está tendo algum tipo de conversa direto com o governo estadual e federal? Não, eu sempre conversei com o governador, né, sobre esse assunto, até porque o governador ele já, né, confidenciou para mim que ele tem uma preocupação muito grande com o interior do estado. Então, assim, se o governador se preocupa com o interior, se preocupa com a população do interior, ele tem que se preocupar com a Defensoria, porque quem é que vai atender é a população e vai fazer com que essa população acesse o judiciário quando for o caso, porque a Defensoria não é também uma fábrica de processos. Ela tem outros mecanismos de resolver o problema jurídico sem, né, perturbar o judiciário. Sim. Sem judicializar. Então é um processo que até o próprio judiciário quer de desjudicialização, e a Defensoria é um parceiro nesse processo. Então, assim, hoje eu acho que 2,5 seria o ideal para a gente continuar crescendo de forma consistente, e eu garanto que se a Defensoria em algum momento da sua história tiver isso, ela vai estar forte, vai estar presente e vai estar plena no interior do estado e na capital e vai transformar a vida dos amazonenses com toda certeza. Falando agora de governo federal, você acha que está tendo algum indicativo positivo para a Defensoria?
Bem, No Brasil, né? o avanço da defensoria no Brasil, ela se deu no primeiro governo Lula, que foi quando nós tivemos uma modificação drástica na nossa lei, que veio prevendo a autonomia e os estados foram, tipo, em cascata, obtendo suas autonomias. Hoje não existe mais uma defensoria sem autonomia. Olha o que é interessante, isso não é um benefício que o Amazonas tem. Todo o Brasil tem defensoria com autonomia. Umas defensorias são mais fortes, porque tem orçamentos mais fortes, Rio de Janeiro, por exemplo. Rio de Janeiro tem mais de 1.000 defensores. Mais de 1.000 defensores. São Paulo, por exemplo, tem um orçamento gigantesco, também tem muitos defensores. Minas. Mas o que acontece? Desde o governo, do segundo governo do PT, nós não estamos mais sentindo esse apoio à defensoria, né? Até agora, no governo atual, não teve nenhuma sinalização do Executivo nesse sentido, né? Embora o Executivo Federal ele tenha mais impacto na DPU, e os executivos estaduais na DPE. Mas já não é de hoje que o judiciário manifesta que a defensoria precisa ser, né, olhada. Isso já aconteceu no Amazonas, em 2019, uma decisão do Tribunal do Amazonas que repercutiu nacionalmente, quando o desembargador aqui do nosso TJ falou, há um estado de coisas inconstitucional com o subfinanciamento da defensoria. E isso é tão verdade que o ministro Fachin, na semana passada, repercutiu uma fala idêntica que o tribunal já havia feito aqui no Amazonas. Perfeito. Olha, infelizmente a gente vai começar a caminhar para o fim da nossa entrevista, porque o nosso tempo é curto, mas a gente tem muita coisa importante ainda para falar. E dentre elas, uma coisa que eu queria saber é como é que está o calendário, uma coisa que a maioria das pessoas viu e vem chamando a atenção é o quanto a defensoria também se tornou um órgão educativo, não apenas na questão da judicialização, mas também uma forma de conscientização, de trazer projetos. Como é que está esse planejamento para esse ano? A defensoria esteve ontem fazendo planejamento estratégico. Na verdade, ontem foi o resultado, foi a apresentação do resultado, porque esse planejamento estratégico já veio desde o início do ano. E uma das mudanças de 2024, que nós tínhamos um planejamento até 2024, para esse planejamento até 2026, que nós fizemos ontem, foi incluir educação em direitos como nossa prioridade. Então, nós temos duas prioridades esse ano, né? Que uma se mantém, que eu não vou nem considerar, que é a interiorização, que no Amazonas ela é particular pela grandeza do estado e pela geografia. Os desafios são muitos, então ela sempre é um objetivo nosso. Mas os dois novos respeito. Então, a defensoria tem que tratar o assistido com respeito, tratar os outros poderes com respeito, tratar o defensor no seu dia a dia com o colega do Ministério Público, com o juiz com respeito. Por quê? Porque a gente quer ser respeitado. E segundo, educação em direitos. Então, essa semana que passou, a defensoria lançou um edital para um programa que a gente vai agora visitar todas as escolas particular e públicas do estado, na capital e no interior, divulgando os direitos da população. Existe uma grande dúvida que foi colocada também em relação, fazendo associação, né, do concurso público com o orçamento, que seria a possibilidade de não ter concurso devido ao baixo orçamento que a defensoria está enfrentando. Existe essa possibilidade ou não? Não, como eu falei, né? A defensoria não dá passos, não há um problema de administração, não há um problema de gestão, não há um problema financeiro da defensoria. Graças a Deus, a nossa diretora financeira é a mesma diretora que eu nomeei na minha primeira gestão. E eu vou dizer uma coisa, o que não falta é gente querendo prestar serviço para a defensoria, né, fornecedor, porque sabe que lá o pagamento é feito no dia, ninguém tem que fazer nada para receber, você tem um calendário de pagamentos. Então, assim, eu tenho orgulho dessa parte. Agora, claro, esse concurso vai acontecer. E as nomeações? As nomeações dependem do orçamento. Não todas, mas para eu completar o quadro de 79 defensores, que está defasado hoje, eu preciso de orçamento. Isso daí não tem discussão. Nem se eu fosse mágico, eu conseguiria, né, nomear defensor sem um aumento orçamentário, além do que nós temos já previsto para esse ano. Perfeito. Agora eu quero abrir um espaço para você também deixar uma mensagem para os futuros defensores, para os defensores que estão aqui nos assistindo, para os assistidos, todos os nossos telespectadores. Esse é um momento realmente muito importante que a gente
permite que você diga, né, quais são as suas ações, suas mensagens finais. Pode ficar à vontade. Vamos lá, para os defensores, né? Eu falei ontem, mas vou repetir, porque nem todos puderam comparecer no planejamento, que estavam trabalhando em audiências e não tinham como simplesmente abandonar as audiências. Descansem no carnaval, porque depois que vocês voltarem, o bicho vai pegar. Porque a gente vai ter o planejamento estratégico para executar. Sim. E nós temos muitas ideias, a da educação em direitos é uma delas. E segundo, para quem já ouviu falar de defensoria ou nunca ouviu falar, mas que tem vontade de seguir essa carreira, eu sei que o Brasil todo tem gente que nasceu com o coração verde, como a gente fala, que nasceu, né, com esse espírito de ajudar o próximo, esse espírito de respeitar as diferenças, de tentar ser um transformador social num mundo tão desigual e num país tão desigual. Estudem, porque com toda certeza a gente vai fazer o concurso, não tem problema quanto a isso, orçamento nós temos, vamos conseguir aumentar o orçamento, porque eu sei que os deputados, o governador têm essa sensibilidade e serão nomeados para, quem sabe, um dia estar começando a carreira em Ipixuna, em Envira, em Barcelos, que eu falei que não tem defensor. Olha, uma pergunta que é muito importante fazer, que todo programa que eu trago aqui, algum defensor, algum juiz, eu acho muito importante a gente fazer isso, porque, novamente, educação é direito. Muitas pessoas sabem como chegar até a defensoria no sentido de realmente se tornar um assistido. Outras pessoas ainda não têm essa informação e como nós estamos aqui na TV aberta, canal 8.2, nós queremos saber. Hoje, para se tornar um assistido, a pessoa que não tem a condição, né, que precise realmente desse atendimento da defensoria, como ela pode fazer? Vamos lá. Nós temos vários meios para a pessoa acessar a defensoria. Primeiro meio, eu acho que é talvez o mais fácil, é se dirigir a qualquer unidade nossa. Embora não seja a unidade do teu problema, você vai ser encaminhado, você vai ser cadastrado e será atendido com toda certeza. Então, o físico. Nós temos também o tridígito, que é o 129. Também basta ligar, que tem uma equipe que vai atender, vai fazer o cadastro e também vai encaminhar para o lugar certo. Podemos também alcançar a defensoria pelo site. O site da defensoria, confesso que nesse mundo que a gente não tem mais, não precisa decorar mais nada, eu preciso lembrar do site, é www.defensoria.am.def.br. Então, www.defensoria.am.def.br. Nós temos essa novidade, né? Antigamente era .com, mas como é defensoria, nós conseguimos esse finalzinho do e-mail, do site, agora é DEF. E também tem o WhatsApp. Só que o WhatsApp, também ninguém decora o WhatsApp, vou pedir aqui da produção. 8559-1599. 8559-1599. O WhatsApp é uma forma também da pessoa mandar, né, sua mensagem, que ela será encaminhada para o atendimento correto. Rafael, agradeço muito a sua participação. Agradeço mesmo que você tenha aceitado vir aqui conversar conosco, prestar alguns esclarecimentos, porque, além de tudo, transparência é o direito de todos que estão aqui nos assistindo. Deixo aqui esse espaço sempre aberto. Aproveito para mandar um abraço também para os defensores Maurílio Casas Maia e também ao Elon Nunes, que são queridos, nossos participantes aqui do Convergente, fazem parte aí da nossa equipe. E agradecer a todos vocês, nossos telespectadores, por ficarem conosco até aqui. Um grande abraço e até o próximo debate político.